características gerais desse solo aqui. Homogeneidade. Foi fácil separar os horizontes? Não. Como no solo da aula anterior? Não. Não, né? As transições são como? Vocês fizeram transição? Não, não esqueceram da transição. As transições são difusas aqui, tá? Ou seja, ela acontece num espaço de quantos centímetros? 7 centímetros, né? Mais que 12,5 centímetros, tá? Algumas podem ser até graduais aqui, né? Mas assim, é sempre gradual ou difusa, ou seja, as transições não são fáceis de você encontrar, tá? Em termos de grau da estrutura, quando vocês vão batendo assim, ó, em qualquer horizonte que vocês retiraram a amostra, sai bastante terra fina aqui na minha mão? Não, né? Depois que quando você vai mexendo, esse material se mantém com o mesmo formato. Sai quase nada aqui ó, de terra fina, ó. Terra fina que está na minha mão, ó. Lógico, eu estou quebrando o agregado, vai ficar um pouco, né? Mas aspecto geral, é tudo forte a estrutura, tá bom? E isso vai ter, daqui a pouco eu vou explicar, uma importância aonde? Na parte de comportamento hídrico desse solo aqui, tá bom? Como é que ficaram os horizontes? Sem grandes detalhes morfológicos. Assim, a consistência mudou de muito dura para dura. Não, vamos em geral aqui. Como é que vocês diferenciaram os horizontes e por quê? Vai, vocês fizeram isso, né? Horizonte A, aqui, até que profundidade mais ou menos? 30. Até aqui, né, mais ou menos, né? 25, 30 centímetros aproximadamente, você tem um horizonte A, que em alguns pontos está compactado, ó. Tá um pouco, não muito compactado, né, mas tá um pouco compactado, ele tá até meio, sai com uma estrutura meio em bloco, tá? Porque aqui passou bastante máquina aqui, né, para fazer esse silo aqui nessa área de empréstimo, porque depois eles jogaram um monte de entulho, né? Então essa parte superficial tá compactada um pouco, tá? Mas mesmo assim a gente consegue ver bem o que? A estrutura granular, ó. Quando você quebra um pouco, ela não está tão adensada assim a ponto de perder totalmente a característica da estrutura, tá? Então a gente consegue observar agregados pequenos, tá? Pequenos e muito pequenos, arredondados, tá bom? Principalmente por causa da influência das raízes da matéria orgânica. Teor de argila aqui, alto ou baixo? Médio? Quanto que? Textura média aqui? Uhum. Quem achou que é textura média aqui? Só ela? Não, aqui a textura é argilosa. Tá? Aqui tem uns 50 e poucos por cento de argila. Tá? 50 e poucos por cento. Talvez, ou o pessoal aí não quebrou direito os agregados, tá? Ou pegou um pouco de raiz, uma coisa assim, mas a textura é argilosa, tá? Então, ó, o horizonte de superfície não é um horizonte, em termos de textura, muito diferente do de baixo, certo? Já é uma dica importante de qual é esse solo, né? Indo um pouco mais para baixo, aqui a gente pode ter um AB ou PA, né? A gente já começa a enxergar um pouco de serosidade aqui, a estrutura fica mais com formato de blocos, tá? Mas a cor é escura, é mais escurecida também. Cor, a gente não estava com a carta de cor aqui porque esse tipo de solo, como vocês percebem, né, pela roupa de vocês, suja bastante, então a carta de cor em 8 aulas seguidas ia ficar totalmente destruída. Mas espero que todo mundo aqui saiba pelo menos o matiz desse solo, já direto. 2,5 o quê? Y? YR. Ou mais vermelho, né? O que seria o mais vermelho aqui? 10R, por exemplo, tá? O que é importante, esse solo, ele é vermelho, tá? Todo mundo enxerga isso nitidamente? Alguém tem dúvida que esse solo é vermelho-amarelo ou amarelo, por exemplo? Quem tem lembrado o perfil da aula anterior, aquele horizonte bitextural alaranjado? É bem diferente disso, né? Então esse solo aqui, o matiz dele todo, 2,5 YR, 10R, tá? Não vai modificar muito em relação a isso.
bom? Então é um solo vermelho. Bom, se ele é um solo vermelho, o que ele tem aqui para ser tão vermelho, né? Hematita. Hematita, né? Que é o óxido de ferro da fração argila, que deixa o solo com a pigmentação avermelhada, tá bom? Bom, que condições que a gente precisava ter mesmo para ter hematita formada? Alto grau de intemperismo. Também, né? Mas assim, você pode ter guetita também, porque a guetita também é um óxido de ferro que acontece em solos bem temperizados. É baixa umidade, alta temperatura. Alta temperatura, não é baixa umidade, tá, gente? É assim, geralmente é uma boa drenagem com uma estação seca mais definida, tá? Não é baixa umidade. Então, assim, vai ter hematita nos desertos só, ou no semiárido. Não, não é isso, tá bom? E tem uma outra condição que é importante para ter formação de hematita. Matéria orgânica. Matéria orgânica não, É gotita, né? Tem muito ferro no material de origem. Acertou. Muito ferro no material de origem. Que material de origem que tem muito ferro aqui na região? É o basalto com a textura um pouco mais grossa, né? Que tem outro nome, como é que chama? Diabase. Tá? Diabase é uma rocha básica, né? O que é uma rocha básica? Tem pouca sílica, tá? Então se ela tem pouca sílica, ela tem bastante ou tem pouco quartzo? Tem pouco quartzo, né? Bom, se ela tem pouco quartzo, vai ter bastante mineral resistente ao intemperismo, essa rocha? Não. O que ela tem principalmente? Magnetita? Tem magnetita, né, na fração areia, mas a magnetita a gente chama de um mineral acessório da rocha. É um mineral que, em comparação a outros dois minerais mais comuns, ele é raro. Quais são esses dois minerais mais comuns? Feldspato, que seria o plagioclásio, né, no caso do diabase. E qual outro? Mica não. Mica não. Piroxênio. Sim, Piroxênio é um mineral primário ferro-magnesiano, tá bom? Então, da onde vem essa hematita aqui? Feldspato? Feldspato tem ferro? Quem tem ferro aí nessa brincadeira? Piroxênio, tá bom? Então, essa grande quantidade de óxido de ferro aqui se deve principalmente ao material de origem, tá bom? Que tem bastante ferro, tá certo? E esse teor de argila aqui, como é que variou? Teve uma grande variação em relação à superfície? Não, né? Ele aqui aparentemente tem um pouco mais de argila, né? O solo em alguns pontos fica até mais plástico, mais pegajoso, mas você não tem uma grande variação como a gente tinha no perfil da aula passada, onde você tinha um horizonte A, que era mais escuro, mas cheio de areia, depois um horizonte E bem arenoso, né? Espesso até, e depois aquela coisa endurecida, sem porosidade argilosa. Aqui não é isso que acontece, tá? Aqui a gente tem um teor de argila que é um pouco menor na superfície, e eu vou falar depois por quê, mas ele se mantém constante todo o perfil, inclusive aqui embaixo. Quem fez a textura desse daqui viu que tem bastante argila, tá? Relação material de origem e teor de argila. Qual é essa relação? Porque tem alguma associação entre as duas coisas? No material de origem tem minerais que são mais intemperizáveis e tem mais argila. Isso, são minerais que são formadores de argila. Quais são? Piroxênio, que se transforma nessas condições climáticas rapidamente para hematita, tá bom? Um pouco para guetita, mas bastante hematita. E o feldspato, que vai formar a caulinita, por exemplo, que é o outro mineral da fração argila que é comum nesse solo. Tá? É que ele não aparece pra gente, porque como tem muito óxido de ferro, a gente enxerga tudo vermelho. Mas a gente não pode pensar que só tem óxido de ferro aqui, só tem hematita. Não. Também tem um pouco de caulinita nesse solo. Tá? Provavelmente uma quantidade razoável também. Porque o material de origem é um material que fornece bastante mineral que pode se transformar em argila. E nessas condições climáticas é tudo muito favorecido, só que é relativamente rápido, tá bom? Legal. Bom, então a gente estava vendo que a agregação é forte, né? Quando chega aqui
esses horizontes de subsuperfície. Passou esse horizonte AB aqui. Quantos vocês viram mais? Quantos horizontes vocês conseguiram observar mais? 2? 2, 3. 2, 3, né? Tem um mais ou menos até aqui, né? Tem uma serosidade um pouco mais forte, abundante. Depois a serosidade vai descendo, vai caindo um pouco aqui, ó. Tem um pouco ainda, ela é forte, mas não é mais abundante, tá bom? Isso tem uma pequena variação ao longo do perfil, depende do ponto da parede que vocês pegaram. Depois aqui embaixo tem um horizonte que ele é bem diferente, né? Ó. Ele esborou bem fácil, tá? Esse aqui é grau fraco, né? Ele é um grau fraco, né? Ó, virou tudo terra fina rapidinho na minha mão aqui, sem eu fazer muito esforço. Mas não é um grau fraco isso aqui, tá? Esse aqui é um horizonte B latossólico, é um horizonte BW, que está embaixo dos horizontes beníticos. 1 ou 2, dependendo de quem classificou, não importa muito, tá? Então tem um horizonte BW embaixo. Eu não vou entrar no mérito aqui por que ele está aqui, porque a próxima aula o Pablo vai falar, próxima aula teórica, né? Depois vai ter aula de latossolo também, mas é um horizonte BW, que é do latossolo, tá bom? Alguém teve dificuldade em enxergar a serosidade aqui? Eu passei um agregado, né? Quem tiver ainda dúvida, não precisa ter vergonha depois de perguntar, tá, gente? No começo é difícil de ver, mas esse agregado aqui, ó, vocês têm que sair dessa aula enxergando serosidade aqui. Tá? Não tem mais tempo de vocês não enxergarem a serosidade. Aqui tem serosidade forte e abundante, tá? Neste agregado aqui. Então, a gente tem um horizonte que tem estrutura forte. Que tipo aqui? Blocos, né? Blocos médios e pequenos.